Amigos, muito obrigado. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela experiência, obrigado por trazer esse elo família que para mim é muito importante. Vocês, eu não consigo ter outra palavra. Vocês não fossem esse elo familiar de vocês é muito forte. Eu tenho 67 anos, né? E comecei a trabalhar numa empresa de comércio, a Construminas, a empresa do meu avô, do meu pai, do meu tio. E foi na minha adolescência, que durou 30 anos. Caramba. Então eu observei na Construminas que foi uma sociedade que deu certo, onde havia bom relacionamento, respeito. Então isso foi uma referência para mim. Uma preocupação que eu sempre tive era de, será que cabe mais um filho? Porque minha irmã ainda morava aqui, meus 3 irmãos trabalhavam, meu pai, logicamente, também. Tem meu primo também na operação. Outra coisa que eu pensei, a energia que eu gastava na BRF, eu pensei, cara, se eu gastar essa energia com meu pai, junto com ele, não tem como dar errado. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Negócio. E hoje eu tenho a honra de receber pai e filhos, que vão contar pra gente uma trajetória de muito desafio, mas muito prazerosa. Uma trajetória onde dentro do convívio tá pai e filhos. Uma empresa aqui da nossa região, uma empresa que construiu todo um legado que está passando de pai para filho, né? E com muita maestria. Então, se eu fosse você, eu já compartilhava esse conteúdo com pelo menos 10 amigos. Mas você me pergunta, por que compartilhar com eles? Para que eles entendam o poder que tem uma família dos negócios. Para que eles entendam qual que é o verdadeiro sentido de pai para filhos. Então, e quando o filho entende isso, entende que o propósito que o pai construiu lá no início vai fazer com que isso passe também para os netos, para os bisnetos. E essa é uma história que nós vamos contar hoje. Vamos contar a história, e só para vocês terem uma noção. Dá uma olhada nisso aqui. Eu não vou conseguir ler tudo, porque o currículo dos meninos são grande. O currículo deles são, nós estamos falando de um engenheiro civil. Ele vem, contando essa história e construindo essa história, e no meio do caminho ele se depara em servir a população. Ele tem uma ONG, né, de futsal, que isso para mim foi uma surpresa, isso é muito bom. Aí você pega o filho, que também amante de esportes, diz que foi jogador. Eu vou descobrir isso, eu vou pesquisar se realmente foi, mas também atua como um dos diretores da empresa. Então, hoje, nós vamos falar, né, com muito carinho, com muita honra, eu recebo aqui, sejam muito bem-vindos. Seu Roberto, João Paulo, que honra ter vocês aqui, meu Deus. Prazer é nosso também, ficamos honrados também. Ah, que bacana. Fiquem à vontade, gente, aqui é um bate-papo, nós vamos contar a história da Zap e outra empresa, chama Obra Seca, que eu não conhecia, então, para mim, eu vou sentar de cadeira de camarote, você que está aí ouvindo, eu estou aqui de camarote eu sou um ouvinte, um aprendiz, cara, nada melhor que estar na minha posição. Então, se eu fosse você, compartilhe, porque eu estou tendo o privilégio de receber todo esse ensinamento aqui. Então, gente, fiquem à vontade e já vamos começar, seu Roberto, assim, me conta aí, o que deu na cabeça do senhor em construir uma empresa, a Zap, me conta, que não foi de hoje, né? Já tem alguns anos que foi construída a Zap, né? Bom, eu tenho 67 anos, né? E comecei a trabalhar numa empresa de comércio, Uhum. a Construminas, a empresa do meu avô, do meu pai, do meu tio, e foi na minha adolescência. Então eu tive esses professores, né? Meu avô, meu pai, meu tio. Um tomava conta da parte financeira, o outro cuidava dessa parte de caixa, né? De ter contato com os clientes. E o meu pai eh, cuidava também dessa parte financeira, de controlar, fazer balanço e tudo. Então, meu pai, meu avô, meu tio foram meus professores. Ah, E aí, eu fiz engenharia civil e continuei trabalhando na empresa. E no ano de 1992, diga-se de passagem, era uma empresa familiar, né, que durou 30 anos. caramba. Então, eu observei na Construminas que foi uma sociedade que deu certo. Então, eu tive um exemplo
na minha vida de uma sociedade que deu certo, onde havia bom relacionamento, respeito. Então, isso foi uma referência para mim. E aí, em 1992, eu resolvi dar o meu voo, né? Sonhar alto, né? Essa foi a ideia. E eu resolvi, com uma parte pequena que tinha do material de construção, que era a linha de impermeabilizantes, eu resolvi especializar no comércio de impermeabilizantes e abrir uma empresa cujo objetivo era ser uma empresa atacadista, uma distribuidora atacadista, que pudesse desenvolver bastante, crescer, vender para lojas de material de construção e o sonho era tornar uma empresa de âmbito nacional. Então, o sonho era alto. E aí, para realizar esse sonho, eu comecei com eu, a minha esposa e uma auxiliar. 3 pessoas, abri a Zap com US$ 15.000 para fazer tudo, né? Para comprar uma pampa usada, fazer a primeira compra, alugar um barracão e comecei ali a tentar realizar esse sonho. Ah, Então, o início foi isso. basicamente. E nessa época, Roberto, o senhor já via uma necessidade, ou era porque o senhor já vinha da área, ou o senhor viu a necessidade do mercado que não tinha esse é, impermeabilizante, Impermeabilizantes, é. era algo que já era utilizado e não tinha, e o senhor trouxe como uma nova, vamos utilizar como tecnologia, ou o senhor vê uma oportunidade de crescer aqui na região? Foi exatamente a lógica da especialização. Especializar em algo que poucas pessoas mexiam com Uhum, aquele negócio, né? Até uhum. eu lembro uma passagem do meu avô falar que ele tinha comércio lá atrás, né? Uma pessoa, ele estava falando que estava difícil, né? Aí um representante comercial falou para ele: Otávio, o que que você menos vende aqui? Ele falou: agulha. Então, especialize em agulha que você vai ganhar muito dinheiro. Então, aquela coisa, eu gravei aquilo, né? A importância de especializar em alguma Sim. coisa, fazer bem feito, pode ser às vezes, algum produto, algum negócio pequeno, mas quando você pega para fazer bem feito, com especialização, com qualidade, aquele negócio se torna grande, né? É, e em 92, eu não sei se é algo do mercado hoje, mas eu vejo que grandes empresas que vêm para perpetuar, né? Ela nasceu disso, ela se tornar especializada. E de uns 10 anos para cá, a gente vê muito as pessoas querendo ser generalista, fazer de tudo um pouco. Mas alguns estudos falam, Roberto, que de fato o que vai alavancar de novo o nosso negócio, alavancar as empresas no Brasil, é a especialização em algo. Então, para você que está nos ouvindo, escuta a voz da experiência. Estou falando que o Roberto construiu e que tem uma empresa, mas que ele entendeu no mercado que ele precisava se especializar. E como ele bem falou aqui, você quer ser bom? Venda agulha, mas seja o melhor vendedor de agulha, se especialize e busque pessoas que elas vão te apoiar, como o Roberto aqui também falou. Das coisas que ele trouxe como princípio aqui para a gente é parceria, sociedade com princípios, sociedade que dá certo, é a sociedade que tem respeito. E caminhando para isso, Roberto, aí em 92 o senhor montou e a primeira loja foi aonde? A primeira loja foi no bairro Umuarama, né? Bacana. E foi um barracão. A ideia era trabalhar no atacado, mas com o passar dos anos, Uhum, eu não estava conseguindo fazer a empresa crescer, uhum, né? Eu observei que a dificuldade que era justamente de ficar entre a indústria e o revendedor. uhum, E aí houve uma mudança de rumo. uhum, Foi exatamente experimentando, eh, deu para ver que se eu ficasse somente com essa ideia de atacado não ia dar certo. uhum, Aí eu tive essa sacada e comecei já a direcionar a venda mais para varejo e o atendimento a construtoras. E continuando ainda bacana. vendendo para lojas de materiais de construção. Uhum, Aí, com o passar dos anos, eu fui identificando que a venda
no varejo é que estava dando certo, né? Uhum. Então, fui dando foco nessa parte aí. E aí também surgiu, devido a pedidos dos clientes, né, solicitações, que a gente também pudesse realizar os serviços de impermeabilização. Aí a ZAP Bacana. começou a executar serviços também, Uhum. e com o passar dos anos foi criando uma dificuldade, porque um ramo é serviço e o Uhum. outro ramo é comércio. Então o atendimento não é o mesmo. Aí eu vi a necessidade de também ter uma empresa especializada em serviço, mão de obra e a outra, que é a outra atividade que é comércio. Então, houve essa separação, foi criada a empresa de serviço, então ficou as duas atividades diferentes, né? Aí foi aí que surgiu a Obra Seca. Aí que surgiu a Obra Seca. Antes Que bacana. era um departamento de obras da Aham. ZAP. Depois eh, passou a ser uma empresa Uhum. separada de prestação de serviço. Isso quanto tempo depois, Roberto? 92? Depois de uns 6 anos de Ah, atividades, é 98 ali já. que mais ou menos uns 6, 7, Uhum. né, que eu abri essa empresa de De serviço. serviços. É, E é interessante, né? O tanto que elas andam juntos, né, seu Roberto? Porque eu vejo, né? Eu conheço, estou conhecendo aos poucos a história e conhecendo um pouco vocês, né, João? E, e dá para ver a importância que o senhor, que isso veio de base, depois a gente vai entrar nos meninos aqui, mas que eles carregam esse legado, que é a preocupação em ouvir o cliente. Eu fico impressionado, em ver o quanto que essas empresas como a do senhor, elas vão crescendo porque ela escuta o cliente. é, E o senhor falou de novo que assim, eu criei um departamento Obra Seca porque eu ouvi meus clientes. é. Ah, hoje aqui em Uberlândia, o senhor também é cliente. O senhor vê isso, esse comportamento do mercado que se perdeu e está voltando, ou o senhor vê que isso é particularidade de vocês, de ter essa comunicação, de ter essa proximidade com o cliente, e já veio lá do avô do senhor, isso já vem de lá, ou é o senhor que gosta mesmo de gente? Não, eu acho muito importante você saber ouvir, Sim. que é um dos pilares, né, do relacionamento. Saber ouvir, compreender, Uhum. ouvir com empatia. Então, isso aí a gente tem que estar atento e até mesmo identificar o momento de mudar a rota, Uhum. porque às vezes a gente também insistir com algo que dá errado, né? Isso lá atrás eu já via, hoje mais ainda, vamos dizer assim, Uhum. que você tem que estar com a sua empresa com capacidade de mudança, né? Ela às vezes deu certo muitos anos fazendo de uma determinada forma, atendendo de uma Uhum. forma porque você conhecia o cliente daquela época. Hoje o cliente é diferente, você tem que adaptar a sua empresa. Então a gente não tem uma receita para que a empresa permaneça sempre em atividade. A gente corre risco, Sim. está sempre correndo risco, sempre tendo esse estresse de Uhum. ver se vamos conseguir atender bem ou não, né? É. E aí a gente aproveita o gancho de falar assim, de entender o cliente. Que momento que o senhor fala assim, ó, agora eu vou descansar, meninos? E vocês assumem que momento que chegam os meninos na operação? Porque tá os três lá, né, senhor? É. O senhor, por exemplo, vou formar esses três meninos para eles ficarem aqui, acompanhar o legado assim que eu acompanhei. E isso foi também um olhar que o senhor teve do mercado, assim, cara, precisamos trazer sangue novo para acompanhar os clientes novos. Aí que os meninos chegam, aí que o João Paulo entra nessa, e o Henrique, e entra o Tá. Otávio. Eu acho interessante isso aí, essa transição, porque a sucessão não é uma data, É. é um processo de Uhum. muitos anos, né? E eu até às vezes brinco com um amigo, né? Falo, ó, meus filhos começaram a trabalhar logo que entraram na faculdade, Uhum. trabalhar na empresa. A minha filha, depois os outros 3 filhos. Uhum. Então, no começo, você tem aquela sensação assim,
Eu acho que meus filhos não vão dar para esse negócio aqui, não. Acho que eles não levam jeito, não. Então é aquela sensação. E eu sempre percebi também que no começo eles olhavam para mim e falavam assim, nossa, meu pai é cabeça dura, não vai ter jeito de dar certo nunca isso aqui. Né? Então eu percebia que só de olhar para mim e enxergar esse cabeça dura. Aí com o passar dos anos, a gente vai enxergando de outra forma, né? Com o passar dos anos, esse passar dos anos, às vezes tem chute na porta, tem muita coisa que chutar o balde, né, e Aham. tal. Mas com o passar dos anos, você vai vendo que seus filhos têm muita capacidade, são uns caras bons, né? Então Aham. você vai vendo que os caras bons estão do seu lado aqui. Isso aí. Meus filhos estão do meu lado e lá fora eu não vou achar pessoas melhores do que ele, não. Então, isso é uma coisa que. E aí depois eles vão vendo também que acho que meu pai não era aquela cabeça dura que eu pensava, não. Ele até que eu estou vendo agora que dá para conversar e tudo. Então tem todo esse processo aí de anos, coisa de pelo menos uns 10 anos são necessários para poder ter esse equilíbrio, né? Sim. E agora a gente eu já estou com a idade mais avançada, eu vejo claramente que eu preciso deles, porque a capacidade deles eu vejo que está bem superior à minha no momento. Uhum. A velocidade de raciocínio, né, a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então é nítido, eu vejo que eles conseguem controlar a empresa, vigiar, controles, eu não dou conta de fazer nesse nível que eles têm, né? Então já ficando mais velho, você tem uma tendência de ir deixando correr frouxo, Uhum. né? Isso aí é um grande perigo. O empresário precisa de colocar sangue novo, porque se você não fizer isso, você vai ser roubado e você vai perder o controle da sua empresa. Realmente você tem que cuidar dessa parte de sucessão, ou é com um filho, ou é com algum outro jovem. Sim. Mas a sucessão tem que ser feita, né? Senão a empresa não consegue dar continuidade. É. E isso aí, João Paulo, aproveitar para te ouvir um pouquinho. Cara, como foi para você? Quem veio primeiro de vocês que começou a jornada junto? Eu sou o mais novo. Aham. Então, primeiro é minha irmã, Aham. até que não tá com a gente hoje. Ela tá morando em Brasília. Uhum. Aí o Otávio, depois o Henrique. E o Otávio e o Henrique, desde sempre, estão na Zap, né, pai? Sempre. É. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei na Zap também. Eu tenho uma diferença maior com meus irmãos. Eu Uhum. e o Henrique somos 5 anos de diferença. O Otávio e o Henrique 2 e a Thaisa do Otávio 1. Então, fui escapulido aí, vim mais tarde um pouco. Mas quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer curso noturno, Uhum. administração, e comecei a trabalhar logo nos primeiros semestres da faculdade para conciliar, eu trabalhava meio período. E eu acho até vai muito com o meu pai falou de no começo você não tá com aquela cabeça de você não tá enxergando o potencial daquilo lá, você Sim. tá vivendo um dia depois do outro, né? Ele era um estágio para eu aprender mesmo. Tava realmente encarando como um lugar para eu ter um aprendizado, Uhum. né? E eu acho que eu fiquei 2 ou 3 anos e nesse caminho, uma preocupação que eu sempre tive era de será que cabe mais um filho? Porque minha irmã Uhum. ainda morava aqui, Uhum. meus 3 irmãos trabalhavam, meu pai, logicamente, também. Tem meu primo também na operação, que é um braço direito do meu pai, sempre teve, é um braço direito nosso. A Sim. gente é como se fosse mais um irmão, né, na gestão ali, no convívio mesmo. E eu sempre tive essa preocupação, pô, será que cabe mais um? Será que o bolo é grande o suficiente? Que eu tô vindo por último. Então, o bolo de todo mundo tem que continuar e eu tenho que ou crescer o bolo ou não cabe eu, Uhum. né? E aí, eu também tinha uma coisa comigo de me testar. E aí surgiu um programa de treininho na BRF, né, a antiga Sadia. Uhum. E aí eu entrei, fui efetivado na função de supervisor de produção lá e fiquei total 5 anos. Então lá o meu couro ficou grosso, vamos dizer assim. Trabalhei no meu começo do meu estágio mesmo. Eu brinco que meu horário é de 8 às 2, né? Uhum. 6 horas de estágio, mas com 3 meses eu estava trabalhando das 4 da tarde às 2 da manhã.
E no final, eu acabei até ficando com a jornada da madrugada, das 9 da noite às 6 da manhã. Mas como era só eu à noite na fábrica, durante o dia eu respondia as demandas de todo mundo. Porque eu acabei adquirindo uma responsabilidade lá, que eu sou muito grato com a BRF pelo aprendizado, né? Vamos dizer assim que eu trabalhei além do que eu devia trabalhar, sim, mas eu acho que nenhuma empresa poderia me dar tanto conhecimento em tão pouco tempo igual eu tive lá. E aí lá eu pude começar a dar valor em algumas coisas que eu não enxergava antes, né? E até comento, quando eu estava para voltar, algumas coisas que me levaram a voltar. Uma, no momento que eu pensei em voltar, existia uma demanda na cidade, a construção civil estava bem aquecida. Meu pai estava precisando também de apoio na parte de serviço. Meus irmãos sempre foram mais voltados para a parte de comércio. Meu pai ficava mais sozinho na parte de serviço. Ali, nesse ponto, eu vi que tinha espaço no bolo. Então, foi o primeiro ponto de ver que dava para voltar, sem mexer no de ninguém, vamos dizer Sim. assim. Mantendo todo mundo como tá e, pô, dá pra gente fazer a empresa mexer aqui e crescer ela. Outra coisa que eu pensei, a energia que eu gastava na BRF, eu pensei, cara, se eu gastar essa energia com meu pai, junto com ele, não tem como dar errado. Não tem como. Então, mais um ponto positivo. Uhum. E terceiro, quando a gente às vezes tinha algum contato com gestores na BRF, e eu tive contato com vários, você começa a dar valor em algumas coisas no sentido de aprender com pessoas referências na área delas, né? Tipo, então eu tinha contato com um diretor de produção, com um cara de RH, com um de marketing, e você faz, pô, cada momento ali é valioso. E aí eu, dentro de casa, tem um cara lá com, com 30 e tantos anos de experiência na área, empreendedor nato, e eu aqui pegando conhecimento fora, né? Uhum. Lógico que é muito bom. Acho que foi super válido. Mas ao mesmo tempo eu tinha muito o que aprender dentro de casa também, né? Então, eu acho que juntando esses três pontos, eu eu voltei e sou muito feliz com esse retorno, muito Sim. satisfeito com a minha decisão e muito certo que eu fiz. Eu perdi um pouco de tempo em relação à empresa, né? Não participei de tanto tempo igual meus irmãos. Uhum. Eles estão com 15 anos já na empresa, né? Eu devo ter tido 3, um intervalo grande, agora mais vai completar 4. Uhum. Mas me sinto como se eu não tivesse saído em nenhum momento, né? E com um sentimento de, de valorizar mesmo, né? O que a gente tem é muito forte, né? Eu admiro meus irmãos, eu acho que eles são bons gestores, são boas pessoas, admiro meu primo, admiro muito meu pai. Uhum. Então, eu estou num momento muito bom, né? A Uhum. empresa, a gente está num momento legal enquanto empresa, Uhum. e o ambiente não demorou para chegar num ponto como a gente está, né, pai? É. De estar mais saudável, né, Uhum. em relação à sucessão familiar. Talvez eu até alguém pode que eu fugi, né, de um pouco desse momento, mas até que não foi isso não, mas acabou que meus irmãos e meu pai ali, eles viveram momentos de mais estresse do que eu vivo hoje, porque eles já viveram isso. Uhum. Então, é, mais um ponto positivo do retorno. A empresa estava mais bem afinada em relação à sucessão, Uhum. e hoje eu vejo que ela está caminhando cada vez melhor nesse sentido. Tem os percalços ainda, tem hora que tem desgaste, mas todo mundo está mais sábio em conduzir. Uhum. Mesmo que às vezes dá um enrosco, a resolução é muito melhor do que já foi em outros momentos. É, coisa boa. E o bacana, ô João, é que eu vejo, né? Eu posso estar próximo de vocês ali, e aí é até do senhor Roberto, né? O senhor lidera hoje. Hoje, quantos colaboradores tem no total hoje as duas empresas? Ah, deve quase chegar a 50. 50. E isso é bacana. Então, nós estamos falando de uma empresa de 50. E como foi para o senhor lá? O senhor está com quatro, era quatro na época. E eu vejo hoje que eles têm uma função, cada um é bem específico na função que eles fazem, né? Cada um está em uma área,
e dá para ver que eles mandam bem em cada área. Como foi? O senhor, isso foi natural ou o senhor foi conduzindo, assim, "Não, você vai para essa área comercial, você vai para essa área mais de fiscal, isso foi natural ou o senhor foi enxergando isso em cada um? Foi mais enxergando características, né? Uhum, Igual eu falei lá atrás, eu vi isso, o meu pai tinha uma característica, meu avô, e eu vi essas diferenças e vi que a gente precisa lidar bem com as diferenças, valorizar as diferenças, ver uhum, o que cada um é bom e colocar. E tem as experiências também, porque tem coisa que é experiência. Não vivência. é bem só sacada, você enxergar, ter. Não, o Roberto enxerga muito. Não, tem coisa que você experimenta aqui, experimenta ali e vai vendo o encaixe que está tendo hoje. E isso aí é dinâmico, né? Porque a gente tem que estar atento até mesmo nessa parte assim, psicológica, né, de todos, porque quem trabalha na área comercial é uma área mais alegre. Uhum. Então, quem trabalha na área financeira é uma área, vamos dizer assim, mais triste. Então, às vezes, a gente precisa fazer um revezamento, né? Às vezes a pessoa pode, às vezes, estar passando um momento mais difícil, ela trabalhar numa área para ela poder dar uma recuperada. Então, é uma coisa que fica em aberto aí para estar sempre de olho nisso aí, né? Movimentando, né? É. E uma coisa, João, você falou assim, 15 anos, você tem aí, e não tem como fugir, né? Na mesa hoje, né, vocês estão trilhando montando, criando a família de vocês, mas, cara, sempre foi no almoço de domingo ali, não tem como fugir do assunto, né? Como que é os assuntos de domingo lá na sua casa lá, geram uma conversa sobre as apps lá, com certeza, né? Com certeza. A qualquer hora. Não tem Qualquer como. hora. Então, uma coisa que a gente acaba pegando de base é meu pai, quando ele. Isso até hoje, mas quando ficava o dia inteiro trabalhando, hoje ele está conseguindo tirar um pouco o pé durante o expediente. Mas se ele não olhar o e-mail dele todo dia à noite, até em viagem ele fica doido, né? E a gente mesmo, quando tá junto, é inevitável o assunto. Então, Uhum. então, uma coisa que a gente puxou do meu pai é que todo mundo gosta de trabalhar. Ninguém trabalha amarrado, não, eu trabalho porque eu tenho que trabalhar. Não, a gente realmente, eu vejo que eu, meus irmãos ali, a gente tem prazer de trabalhar. Não é só porque precisa, não. Realmente, e é uma coisa que eu vejo do meu pai. Uhum. Meu pai não consegue sentar na TV ali e ficar vendo um filme, né, uma série, acho que dá até comichão dele. Nossa senhora, eu tenho que olhar meus e-mails, tenho que fazer um orçamento. Então, acho que a gente até puxou um pouquinho dele disso aí, que ele É, acaba pegando. e vocês hoje na empresa, João, como que vocês têm aplicado, vocês e seus irmãos, lógico que o seu Roberto, ele dá as indicações, mas eu vejo que vocês estão muito à frente de algumas decisões, e uma decisão que é muito linear, ou é muito, ou você cai para um lado, você vai muito certo, você cai para o outro, que é a cultura. Vocês pegam uma empresa que já vem numa cultura muito forte e vocês têm que emplacar, né, uma cultura não muito longe da que seu pai vem conduzindo, mas que vocês têm que dar uma lapidada para a geração de agora. Como que vocês conduziram ou estão conduzindo a questão da cultura da empresa, até para os colaboradores? Tem colaborador lá que com certeza tem muitos anos, tem colaborador novo, tem gente que veio da gestão do seu pai, tem gente que é só da gestão de vocês. Como que faz, cara, para driblar ou para trazer todo mundo para uma cultura única? Tá? Bom, eu acho que até no nosso caso, eu não vi isso, nunca enxerguei isso como uma dificuldade. Uhum, Meu pai, até por dar uma liberdade boa para a gente e escutar muito a gente, e a gente também ser bem similar na forma de pensar, eu acho que facilitou. Tanto a abertura do meu pai, uhum, quanto a nossa linha de raciocínio ser similar, facilitaram e uhum, facilita ainda. É claro que tem hora que dá algumas divergências. Hoje a nossa diretoria, eu, meu pai, meus dois irmãos e meu primo, então somos cinco, né? É. E
é natural ter divergência, né? Mas eu vejo que, de modo geral, a nossa linha de raciocínio mais se assemelha do que diverge. E a cultura, ela vai mudando gradativamente aos pouquinhos, né? Então, não teve nenhum momento que entrou em choque, a ponto de gerar um desgaste forte em relação à gestão de equipe, gestão do negócio em si. De forma geral, a gente tem alguns pontos de conservadorismo, alguns pontos de querer ousar, mas como existe concordância, eu não vejo impacto. É como se a cultura, se a gente olhasse, fizesse um recorte da cultura hoje, com 30 anos atrás, dá para ver mudança. Mas você vê todo dia, às vezes você não enxerga. Igual um pai vê o crescimento do filho. Às vezes todo dia o pai não enxerga que a criança está crescendo. Mas se uma pessoa de fora entra aqui e entra aqui no meio, daqui 30 anos, ela vai, opa, peraí, isso aqui, isso aqui, isso aqui mudaram. A gente não sente tanto essa diferença. Pelo menos na minha visão. Você sente, pai, uma mudança brusca de. Não, eu também não enxergo dessa forma, não. Eu acho que é, a gente está sempre trocando ideias, né? E achando as soluções do momento, modernizando. Eu vejo assim, tipo, uma maturidade hoje dos filhos, né? Do, a diretoria como um todo está tendo um certo equilíbrio, né? Então, isso é favorável. Então, não vejo choque de cultura, não. Eu acho que é uma empresa que está querendo desenvolver, crescer, né, prosperar, é uma empresa que quer ser útil. Isso é esse sentimento que eu sempre tive, passei para eles, você ter a sensação de que é uma empresa importante para a comunidade, que ela presta um bom serviço, é uma empresa útil, essa que é a palavra. Então, essa é uma cultura que existe ali. As pessoas que trabalham, né, procuram fazer a diferença, né? É. E falando em trabalhar para a sociedade, aí o senhor que não gosta muito de ficar quieto, o senhor vai e lança lá o Uberlândia Futsal. Conta um pouco dessa história aí, seu Roberto, como que é. Porque depois eu quero ter um rapaz aqui que falou que joga, né? Então Ah, eu vou descobrir se isso puxou do senhor ou não. Mas como que é? Conta um pouco do Uberlândia Futsal. Eu até tenho participação importante no projeto. não, essa situação aí de ser apaixonado por esporte é desde criança, porque a minha Aham. geração, né, quando a gente Sim. era criança, a gente brincava de tudo, futebol, basquete, natação. Então, a brincadeira era fazer esporte, né? Uhum. E eu também, é, relativamente, joguei bem futebol, né? Aham. Futsal eu disputei muitos campeonatos mineiros pelo Praia. Eu não consegui levantar o título estadual não, mas fui campeão mineiro do interior pelo Praia, titular da equipe. Então eu tive até assim, peguei mais de uma geração de atletas assim para fiquei muito tempo praticando, né, futsal. E depois, meu pai era diretor do Praia, foi diretor lá há 10 anos. Depois me convidaram para ser diretor do Praia. E eu fui diretor do Praia de 2000 a 2005, fiquei 6 anos na diretoria do Praia, fiquei 2 anos no futsal e 4 anos no vôlei. E até esse trabalho com o vôlei começou comigo lá atrás, né, nesses 4 anos que eu tive lá. Em 2017 fiquei mais um ano também como diretor do Praia. E em 2011 eu deu aquele desejo de fazer um trabalho social através do esporte. Aí eu fundei o Uberlândia Futsal, juntamente com outros pais, né, na época, que tinham os filhos que jogavam. O João Paulo, na época, 2011, ele devia ter uns 12 anos, por aí, mais ou menos isso aí. Aí eu fundei o Uberlândia Futsal e hoje já está no 16º ano de atividade, né? E a gente beneficia centenas de crianças todos os anos.
Aí tem vários amigos empresários que me ajudam a obter esse recurso, tem apoio da prefeitura, sempre tive. E a bola tá rolando, né? A gente é muito bom, muito prazeroso, dá muito trabalho, é igual a outra empresa, né? Tem o estatuto e balanço, tudo que tem uma instituição, né? E eu venho eh, contribuindo aí, né, com essa, né, influenciando a vida de crianças, Sim. para que elas, através do esporte, tenham um futuro melhor. Então a gente realmente procura aí melhorar aí o caráter dessas crianças através do esporte. E também é uma espécie de vacina contra drogas, né? O, o esporte com as crianças, hoje a gente está predominando mais crianças de 7 a 14 anos, é que predomina mais dentro das crianças atendidas. Uhum. Então essa parte de esporte aí tá no sangue, né? Faz parte da minha vida. Eu pretendo dar sequência. E você, João, vai pegar também esse legado, porque você vem também muito forte no esporte, né, cara? Eu vejo que você é bem ativo no É, esporte. sim, até na época do Berlândia Futsal, era um grupo de amigos que a gente jogou no Praia, depois jogou no Berlandinha, jogamos no TC e depois começou o Berlândia Futsal e a gente pegou o início, né? Então, é, eu sempre vou levar o Berlândia Futsal provavelmente com mais carinho que meus irmãos, que eu fiz parte, né, do começo, tem camisa minha guardada até hoje comigo, jogo bola com ela em racha. E é realmente uma coisa que dá prazer, é uma coisa que eu ainda participo pouco, já cheguei até a ajudar um pouquinho lá atrás. Eu que fiz o logo do Bernardinho Futsal na época, eu que fiz o desenho. E, e quem sabe mais pra frente, né? Hoje estou um pouco mais limitado pelas demandas de obra, principalmente, né? Uhum. Mas é uma coisa que eu penso sim, né? Assim como a ZAP é um legado, né? Que meu pai está construindo e passando aos poucos para a gente. O Berlândia Futsal também é, né? Então, por que não ser algo a ser continuado, né? Então, eu vejo o impacto que tem, né? Fico feliz do sossego que a gente traz para o meu pai de tempo, ele poder reverter, usar parte do tempo que ele ganhou, vamos dizer assim, né? De preocupações e Sim. de tempo mesmo para poder retornar isso para a sociedade. E quem sabe a gente poder também, assim como está fazendo na ZAP, poder fazer com o Grande Futsal, de não deixar uma coisa tão boa se perder, né? Mais difícil que é mais difícil você começar algo do zero do que manter algo em funcionamento, né? Então é uma coisa assim que tem lá dentro, lá no fundo aqui, tá adormecido uma hora chega a hora dela. Ah, isso aí. Mas eu gostaria até, esse tema chama muito, né, É. a minha atenção, Uhum. mas esclarecer uma coisa do Uberlândia Futsal, que a parte mais conhecida do Uberlândia Futsal são aquelas equipes de crianças que disputam o Campeonato Mineiro, Uhum. categorias 9, 10, 11, 12, nessa, mais ou menos essas escolhas que a gente faz. Mas essa parte da competição, ela envolve aí aproximadamente 80 crianças, 100 crianças durante o ano, ou seja, essa quantidade de famílias, né? Uhum. Mas a parte que mais, vamos dizer assim, que traz um benefício maior que eu vejo é a outra parte do Belém Futsal, que são os núcleos sociais espalhados na cidade. E a previsão, esse ano, a gente conseguir atingir umas 700 crianças. São aquelas crianças que não são boas de bola, e o objetivo dos núcleos não é formar o atleta para julgar profissional, não é nada disso. É dar oportunidade para o menino que não é bom de bola, ele poder aprender a tocar na bola, fazer o esporte. E essa é uma parte que dá um trabalho, né, para poder manter toda essa estrutura. E a pessoa que vai trabalhar, né, nesses núcleos. Então, a gente saber que está colocando a criança para aprender é muito bacana também. A gente traz aí
uma satisfação muito grande. Você que está nos ouvindo, ou está nos vendo, você entenda que faz muito sentido quando você começa a construir, você tem um negócio que você consegue montar a sucessão, como o senhor Alberto falou, que seja para os filhos ou que seja para uma pessoa sua de confiança, não quer dizer que você está se aposentando, né? Às vezes você usa esse tempo, como o João falou, para servir, né? Então isso é muito bonito, assim, ver que a preocupação, né, da ZAP, né? Aí quando eu falo ZAP é que deu para sentir aqui que a preocupação do senhor passar a sucessão, mas não é para ficar parado, não é para aposentar. E a preocupação do João Paulo, né, representando os meninos, é dar tempo para o senhor, para que o senhor continue essa obra, né? E o senhor falou agora, são 700 famílias. E como o senhor falou, é uma vacina para as drogas. Eu tenho filho, né? Então eu sei que a gente tem na nossa época, né? O João é mais novo, né? Eu não sou tão mais velho assim, não. Mas eu lembro tanto que era fácil a gente jogar bola na rua, a gente brincar na rua, que hoje, não sei se é a minha geração como pai, que tem esse medo, então acaba que nossos filhos ficam muito trancados dentro de casa, e ter ações como o que o senhor faz, senhor Roberto, é gratificante ver, porque a tecnologia, que é o próximo tema que a gente vai tocar aqui agora, ela é muito boa, mas sendo dosada, né? Então não tem nada melhor do que o convívio com outras crianças da mesma idade, a socialização, né? E o esporte ele traz isso. Então se leva e existe, né, essas escolinhas que formam crianças para a competição, que isso é natural e é até bom, a competição é boa, saudável, mas também não pode ter essa exclusão, né, que é não só trabalhar com aqueles que têm alguma habilidade, aqueles que não têm, precisa estar juntos até para aprender, né? Então, parabéns vocês por essa oportunidade que vocês vêm trazendo. Há quantos anos o senhor vem trazendo isso? E pelo que eu entendi, quanto mais tempo o senhor tiver, mais o senhor vai dedicar. E não vai parar, porque o João já falou que já assumiu. Então já tá gravado, tá, gente? Vai assumir esse compromisso. É, mas agora, voltando para a Zap, a gente fez um disclaimer aqui para falar dessa obra social que é linda. Mas como está a Zap hoje? Quais são? A Zap está com quantas lojas, né? Como que está a Zap situada hoje para a gente já ir para o próximo passo? Como que vocês pensam a Zap do futuro? Bom, ó, hoje a Zap tá com 3 lojas, né? A loja do Moarama, João Naves e Planalto. A Planalto é a mais recente. Tive uma oportunidade e até uma necessidade de atender uma parte da cidade que a gente estava um pouco distante e que a gente sabe que cresceu muito Sim. recentemente, do lado do Luizotti, Mansur, Planalto. E tem a Obra Seca que fica dentro da loja do Moarama, né? Fica num escritório lá na mesma loja. Hoje o que a gente vê de desafio na parte de mão de obra, de prestação de serviço, é a mão de obra. Acho que é um desafio aí que tá todo mundo, tá até repetitivo Tá. falar que isso é problema, mas realmente é uma dificuldade, a gente tem que aprender a trabalhar com o que tem disponível hoje, entender o fio da meada mesmo, porque é o que tem, a gente tem que aprender a mexer com o que tem. Então, paciência, não dá para ficar remoendo o problema, tem que olhar para frente. E com relação a comércio, a gente entender um cenário difícil, que vai ser a economia esse ano, conseguir trabalhar de forma extremamente eficiente, não dá para ficar pensando muito a longo prazo diante de um cenário econômico desafiador, porque senão às vezes você é ambicioso demais e você tem uma realidade muito dura, que se você pensar no amanhã, às vezes o hoje ele tá quebrando as pernas, né? E também a gente fazer movimentos novos, igual uma possibilidade que a gente está trazendo agora de atendimento no digital, né? Procurar trazer um braço novo. Então, assim, dentro do que a gente já tem de estrutura, otimizar e ser mais eficiente, com o pé no chão, porque a economia vai ser dura, mas trabalhar de forma bem, bem consciente e conseguir bons frutos. E aquela coisa também, num momento de dificuldade, é um momento bom também para você crescer, dependendo, né? Porque a dificuldade dificulta para todo mundo.
Sim. Então, quem tem a melhor resposta pode se sobressair. Então, a gente está meio que nessa linha de de estar bem preparado para o que vai vir e com algumas cartas na manga aí para poder usar a crise, uma possível crise, numa grande oportunidade. E o senhor Alberto, o senhor lá atrás, quando o senhor começou esse sonho, né, e começou essa empreitada, e o senhor senta hoje lá no escritório e fala assim, deu certo, né? Porque a gente sabe que já deu certo. Desafios, como o João falou, né? Que aí são desafios que vêm do externo, mas se a gente pegar a Zap, né? É o nome hoje, você fala assim, deu certo, e você fala assim, não, tá indo para boas mãos que eu sei que vai crescer. Qual que é o sentimento? Bom, essa situação aí de deu certo, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu, durante toda essa trajetória da empresa, 31 anos, já teve momentos do vento bater na vela, né? Teve momentos de ter que ficar só remando. Então, isso a gente está sempre acontecendo isso, né? Agora, recentemente, nós tivemos 2021, 22, 23, nós tivemos crescimento superiores aos índices de inflação, INPC, Uhum, GPM. Já 2024 nós tivemos uma redução de faturamento. uhum. Então foi um ano mais difícil. 2025, pelo jeito, vai ser um outro ano difícil. Então a gente lida com essa situação e quando o ano é difícil, a gente tem que melhorar o nosso desempenho, a gente tem que encontrar saídas. E se o mercado retrai, você tem que melhorar a sua participação, porque o Sim. mercado é o que eu estou falando de o vento não bater na vela, né? Uhum, Então, essa situação de falar que a empresa deu certo até hoje, né? Eu lembro até quando eu fui chamar o João Paulo para vir trabalhar na empresa novamente, né? uhum. Eu falei, ó, João Paulo, você quer sair da BRF e optar ter uma vida de empreendedor? Se você vem, né? Não é vir trabalhar na empresa. Você quer ser empreendedor? Porque empreendedor é isso. Seu negócio pode dar certo até hoje. Se ele der errado daqui para frente, nós vamos empreender outra coisa. Então, essa é uma situação que nunca pode acomodar. Deu certo só até hoje. Amanhã eu não sei, sabe, Alex? Sim. Amanhã nós não sabemos se a Zap vai dar certo. Nós sabemos que amanhã nós vamos ter que trabalhar mais e mais para tentar fazer a empresa dar certo. Então, eu diria sim, né? Cara, olha como é bom, né? Gente, vocês não têm ideia do privilégio que é de sentar do lado de cá, não. Porque a gente escuta isso direto, né? Direto que o empreendedorismo é estar dia após dia longe da zona de conforto. É. E esse é o ensinamento, né, que o senhor Roberto trouxe aqui para nós. Ele falou assim, ó, deu certo até agora. Amanhã é outro dia, tem outro desafio. E eu tô vendo que, vendo tudo isso, João, está caminhando agora para um novo desafio, você comentou, que é o digital, mas é pensando justamente nesse não conformismo, né? Eu tenho visto que é de fato um baita produto com uma baita experiência, mas é um mercado talvez ainda pouco explorado e que vocês estão saindo da zona de conforto para experimentar, né? E me conta aí como você, né, que foi um cara que encabeçou isso, né? E começou essa busca, né? Eu sei que o Henrique também, e o Otávio aposta muito, mas o seu Roberto vem muito impulsionando tudo isso. Mas como você enxerga esse mercado no digital? Sendo que vocês são uma empresa que há 30 e poucos anos, vocês são uma empresa de balcão. Então, como que você vê esse cenário? O primeiro desafio é que é outro cliente, outro público, Sim. né? Então, passa primeiro a gente entender que até mensurar o custo de uma operação dessa não pode ser igual à mensuração do custo da operação convencional. Então, vai demandar muito da gente essa sabedoria, consciência de não fazer julgamentos errados para não matar a própria ideia, né?
E o digital, a gente sabe que até ele engrenar, ele custa. E quando ele engrena, às vezes ele demanda da gente demais, porque ele escalona, muito diferente do físico. O físico, ele segue uma curva mais normal. O digital é algo que você sofre demais, às vezes, no começo e pode bombar. Então, você tem que estar preparado dos dois jeitos. Você não pode fazer uma operação grande demais, porque no começo, senão você mata a ideia. E você também não pode começar xoxo, porque se o trem pegar, você tem que dar conta do negócio. Então, eu vejo que hoje a gente virou a chave para isso. Hoje a gente está com essa consciência que o digital é isso, que ele tem esse momento de sofrimento e tem um momento que vai escalonar. E que a gente, nesse tempo aqui, a gente tem que adaptar o nosso jeito. Vamos sofrer um pouco a, a lidar com esse formato? Vamos. Mas paciência. Precisamos lidar com isso. Sim. E tem tanta gente lidando, né? Que isso encoraja a gente a falar assim, pô, tem gente que faz dar certo. Volta naquele raciocínio que eu tive lá atrás. Se eu gastar uma energia do caramba lá na BRF, se eu gastar na Asar, não é possível que não vai dar certo. Então, se a gente tem gente competente por trás da empresa, se a gente quiser gastar energia mesmo para valer nesse negócio, pode ser digital, pode ser físico, pode ser os dois, pode ser loja fora, pode ser o que for que a gente dá conta. Então, vai muito da nossa postura em falar assim, cara, agora é a hora. E eu acho que a gente está nesse momento e é o que dá confiança de ver que agora vai. Coisa boa, gente. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom quando você entende que você precisa sair da zona de conforto e às vezes é isso. Às vezes é um conforto que é ilusório, né? Então, se você não estiver adaptando ao mercado, o mercado ele vem e te engole, ou um cara que nem parecia ser concorrente, ele se torna seu concorrente da noite para o dia. Então, ficar atento, isso é muito bom. Gente, a hora que passa rápido, né? Já tem quase uma hora que a gente está conversando, e para a gente caminhar para o final, seu Alberto, se eu perguntar para o senhor e falar assim, seu Alberto, me cite aí 3 momentos de muita alegria, né? E de muito sentimento que o senhor teve nessa caminhada. Se o senhor fechar os olhos, quais são esses 3 momentos? Bom, acho que falar de um momento, um horário ou uma data, eu acho que não é bem isso, né? Vamos Uhum. falar de algum momento, períodos, né? Uma das coisas que me marcou foi esse convívio que eu tive de trabalho com o meu pai, meu avô, meu tio, né? Esse aprendizado. Isso aí foi uma coisa que foi muito importante para que eu pudesse levar a minha vida. Os exemplos que eu tive, isso marcou minha vida, bons exemplos, né? Uhum. Outra coisa que é muito importante é a família que eu construí, a esposa que Deus me deu, né? Foi Deus que encaminhou a minha esposa e eu pretendo ficar com ela por toda a minha vida. E os filhos, né? A família, meus filhos, meus netos. Então, é, essa, a minha família é uma alegria para mim. Então, eu hoje sempre procuro estar próximo, né? Sempre possível viajar, ter minha família perto de mim. Então, isso é uma coisa muito marcante, né? E a outra seria, assim, a questão, assim, de opção de vida, né? Não é ter uma empresa que está crescendo, não é isso. É procurar ter uma vida que seja centrada em valores e princípios do bem. É procurar aplicar isso na vida. Eu aprendi isso, né? Isso marcou minha vida. Ó, procura ficar centrado naquilo que está relacionado a valores e princípios do bem, porque ninguém te tira isso, né? A empresa pode quebrar amanhã, não tem problema. Mas tudo que você faz em termos de valores, de fazer o bem, ninguém tira isso de você.
você está lá no seu leito de morte, não tem jeito, isso não sai de você. Então é isso que eu procuro passar para os filhos, né? Isso aí é algo que traz felicidade para mim. Eu citaria, assim, três olhares, assim, que me traz alegria. Meu avô, eu fui criado pelo meu avô, e meu avô falava um negócio pra mim, falava assim, Alex, você pode construir tudo, mas tudo isso um dia pode sumir. O que não, que você vai construir, que vai continuar até depois da sua morte, é o que você deixa. Então, enquanto você for lembrado pelo que você construiu, que não é tijolo e areia, né? Que aí É, é o legado que você construi, isso você nunca morre no coração das pessoas. Então, faz muito sentido se eu falar assim, a empresa quebra. De fato, é, é construído com areia, mas tudo isso construiu família, construiu história, construiu deixou o bem, né? Isso os meninos não vão esquecer. E, João, se você pudesse citar aí 3 momentos marcantes e felizes da sua vida, quando você fecha o olho, assim, opa, esse quais seriam? Perguntar é quando você perguntou pro meu pai, eu falei, nossa, será que vai vir a mesma pergunta pra mim? Que essa é difícil. Não sei se vai ser em ordem, mas vou falando o que for vindo, né? Eu acho que o retorno para para Zap foi um momento muito bom. Eu lembro acho que a primeira conversa que eu tive com meu pai, já estando na empresa, né, e as coisas fluindo bem. Eu lembro de estar, ainda tô, né? É um estado hoje permanente para mim, mas eu lembro bem dessa conversa que a gente teve, de eu comentar com meu pai que eu realmente estava feliz com a decisão que eu tive de voltar. Hum. Feliz em estar convivendo de novo mais próximo dos meus irmãos, do meu pai. Porque, querendo ou não, meu período na BRF foi muito custoso. Eu trabalhei à noite, então meu dia era virado. Eu perdi contato com muita coisa, com amigo, com família, de conviver pouco, né? Então, o retorno e as coisas fluindo bem, eu lembro que foi algo bem, bem bacana de felicidade e sentimento de estar fazendo a coisa certa. Eu acho um outro momento bacana também, meu casamento com a Andressa, minha esposa, a gente vai fazer 2 anos agora no meio do ano. Tive minha família reunida depois de um bom tempo, a gente não teve casamento dos primos, né? Minha família, da parte da minha mãe, são 11 tios, 12 irmãos, né? Minha mãe e 11 tios. A parte do meu pai são mais 4. E aí junta muita gente, né, no casamento. Então, tinha um tempo que a gente não tinha essa possibilidade de reunir tanta gente e a gente casou depois de um período, teve essa oportunidade. E agora a gente já está numa fase também, como eu sou um dos últimos filhos, né, assim, da minha geração, a maioria dos meus primos são mais velhos, bem mais velhos. Hum. Eu sou o terceiro mais novo, tem só 2 depois de mim, da minha geração. E aí foi um momento muito bacana porque alguns tios meus já faleceram, ó, então vai ficando mais vai ficando mais sensível esses momentos, né? Então foi bem bacana. E eu acho um outro que eu poderia falar, talvez, aí eu vou falar marcante, vou nem falar feliz, não. Vou falar feliz também, mas mais marcante que feliz. Eu acho que quando eu tive essa experiência fora, na BRF, foi bem intenso, vamos dizer assim, de aprendizado. Eu acho que foi muito importante. Se eu voltasse no tempo, eu faria exatamente a mesma coisa que eu fiz. E eu acho que foi importante para me ajudar a me moldar com os pensamentos que eu tenho hoje, a acelerar um pouco a maturidade que eu queria buscar. E foi um tempo difícil, mas foi um tempo de muito aprendizado. Então, acho que são 3 momentos mais recentes, né? Hum. Mas essa pergunta é difícil, né? De bate Vem de pronto, né? bate-pronto. Agora, o esporte trouxe muitos momentos felizes, né? O esporte. Ah, é. Até a final da Libertadores, É né? No Rio de verdade. Janeiro.
Eu Bacana. tive uma grande felicidade de levar meus 3 filhos, Olha que coisa homens, boa. né, e o meu neto. Então, 3 gerações lá, dentro da torcida do Fluminense, a gente foi aquele É momento de verdade. felicidade, um momento muito especial, de alegria. Então, essa é aquela, tantos momentos de alegria, né, com o esporte, realmente, Que bacana, gente. vários É momentos. nítido ver em vocês e assim, que prazer de estar aqui ouvindo vocês. Tanto que o pilar família para vocês faz sentido. O tanto que vocês são movidos à família, assim, é incrível isso. Vocês quando falam, não teve um momento, dos 6 momentos que a gente citou aqui, que não envolvam isso. Então, assim, É, parabéns, Roberto, parabéns, porque o senhor construiu isso. Se os meninos têm isso, veio do senhor. Então, da sua esposa, né? Acho que vocês têm isso. Então, eu não vou nem perguntar se a gente for falar o que é Deus para vocês, porque tá nítido, né? Deus é a base disso tudo, porque só com Ele que é possível construir uma empresa, construir um legado, construir uma família com tanta solidez, né? Então, parabéns. E agora é a última mesmo para finalizar, em poucas frases, câmera de vocês, o senhor com essa experiência que o senhor tem, você com essa fome, né, de empreender que você tem, e você deixassem uma mensagem para os empresários, para os empreendedores, né, e tenham no coração de vocês que essa mensagem vai chegar para todos os empreendedores do Brasil e fora do Brasil. Então, com a experiência do Senhor, deixa uma mensagem para esse pessoal aí. eu já ouvi uma coisa assim, eu não sei exatamente o percentual, né, mas eu achei interessante que boas ideias é 5% do sucesso de um negócio. 95% é a luta do dia a dia, a dedicação e muitas outras coisas, né, que tem que trabalhar muito e relacionar muito bem também, sabe? O relacionamento humano é fundamental. É você saber ouvir com empatia as pessoas, lidar com as diferenças. Quanto mais diferentes são as pessoas, melhor é o resultado. E não ter muitas pessoas pensando a mesma coisa, né? E pensar sempre em achar uma solução ganha-ganha. Procurar uma solução que seja bom para os dois lados. Então é isso. Boas ideias só, cuidado, né? É isso aí. Bom, até pegando o gancho do meu pai, uma coisa que a gente sempre ouviu dele, fica de aprendizado aí, passando para vocês, que ele passou para a gente, sempre que alguém trouxer uma dificuldade, né, um problema, ou você mesmo tiver um problema, pensa 3 soluções, ou peça para essa pessoa 3 soluções. Porque é muito mais fácil a gente ficar remoendo um problema do que pensar na solução. E às vezes essa energia gasta no problema não vale a pena, né? A gente tem que gastar mais energia na solução. Outra coisa é que o básico funciona e funciona muito bem. O básico, eu diria que ele é feito pela minoria das empresas. O básico que eu falo, às vezes, é muito mais simples do que se imagina, né? É um acompanhamento, é uma educação financeira, é um valor mesmo, que aí eu acho que já até puxa um pouco, às vezes, da criação, do, do, dos valores ali da pessoa. Você tem que fazer as coisas com transparência, com ética, é, com honestidade, né? E o trabalho devolve. Então, é, focar em ser uma pessoa do bem, de caráter, focar em plantar, que o trabalho devolve, então vai ter colheita se há plantio, e o básico funciona. Acho que são boas referências aí para ter. E aí depois, né? Depois disso tudo, aí você começa a pensar nas flores, né? Na cereja do bolo. Mas tem muito bolo para fazer antes de pensar na cereja. Muito boa, meus amigos. Muito obrigado. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela experiência, obrigado por trazer
elo família que para mim é muito importante. Vocês, eu não consigo ter outra palavra. Vocês falam assim, esse elo familiar de vocês é muito forte. Obrigado, João. Cara, Obrigadão. obrigado. Prazer estar junto aí. Que bacana. Trocando ideia. E para você, fica aqui mais uma contribuição do Papo de Negócio, do Vozes com Propósito. E se tem um propósito que você vai entender nesse conteúdo, é que a família move qualquer coisa. É que a base familiar, ela é sua estrutura para você construir o que você quiser, mas tem que ter essa base. Então, fica aqui a minha dica, aqui ó, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, porque é só assim o YouTube vai conseguir entregar para mais pessoas. Fale para as pessoas dessas empresas, fale para as pessoas, siga a Zap, vai lá no Instagram, siga a Zap, entenda que esse conteúdo, por trás desse conteúdo existe, cara, uma base familiar muito forte. E algo que a gente fala aqui sempre, nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe a 2M, acompanhe a nossa causa, a nossa luta, nos ajude a dar voz a famílias.raras. Então siga Famílias.raras no Instagram, siga Famílias Raras no YouTube, nos ajude a dar voz para essas famílias, para essas crianças que precisam. Entre em contato com o seu Roberto Lácio, seu filho é muito bom de futsal, entre em contato com ele, se ele também não é, entre em contato, né? Então vamos fazer essa socialização de várias formas. Então muito obrigado pela sua companhia, obrigado porque você está conosco, fica com Deus. Até a próxima. Muito